Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô de volta aqui após um tempo. Acho que toda vez que eu apareço no vídeo aparece diferente, né? Enfim, tô aqui pra começar uma parte nova dos meus vídeos, porque na verdade é uma parte que eu gosto muito, porque eu sempre gosto dessa coisa mais falada, vlog e tal. E também eu tô sem computador pra editar os vídeos, então parecendo que eu tô com o olho fechado, né? É porque eu tô querendo aproveitar aqui a luz do sol que me resta para gravar o vídeo, enfim. E eu quero fazer uma coisa mais pensar, mais com meus pensamentos e tal. Nossa, que dinâmica! Enfim, a primeira coisa que eu vim falar tava pensando esses dias sobre, porque eu tenho insônia, então pra dormir é meio complicado. Eu durmo lá depois das 3 da manhã, quando consigo dormir. Aí eu fui ver, eu já vi a meditação guiada pra poder dormir, pra poder, sei lá, entrar naquele estágio de concentração para os aleatórios, porque a minha rua tem sempre alguma coisa acontecendo. É uma rua bem animada. E daí eu encontrei aqueles vídeos de ASMR, né? Minha gente, que troço chato! Primeiro que, como eu já passo a noite inteira acordada, minha mente ela é bem fértil, assim. Não que eu tenha medo dessas coisas à noite, mas propicia, né? Porque como eu sempre tô gostando de alguma coisa, por exemplo, sei lá, eu tô numa fase de ver filmes de serial killers e peças não, e séries e tal, aí eu fico meio assustada. Aí quando, não sei se vocês já viram aquele coisa de Paulo Gustavo, que aí ele diz que quando ele vai dormir, ele coloca o lençol assim em cima pro espírito não vir falar com ele. Aí eu já fico com toda aquela atmosfera sobrenatural, barra assassinato na minha cabeça. E aí eu já durmo com o cabelo em cima da orelha, que é pra evitar que alguém fale, porque eu já tinha essa sensação. Eu acho que eu tô fazendo muitos adendos. Então, e eu tinha medo de... Como é o nome? Eu tinha medo de ouvir esse negócio aí, porque parece muito um espírito falando no seu ouvido. Aí a pessoa chega, olá, tudo bem? Eu vou falar umas coisas pra você, mas você não se esqueça de se inscrever no canal. Umas coisas muito assim, parece que é o espírito que tá falando no seu ouvido, entendeu? Aí eu tive só um pesadelo e acordei com aquela pessoa sussurrando assim no meu ouvido. E aí eu tenho agonia. Tirando aquela tia que come o pepino, maravilhosa. Esse AMRS, sei lá que porra é isso. Não dá pra mim, Brasil. Inclusive, sobre essa questão de... Tá ficando escuro, né? Peraí. Vou acender a luz. Então, eu tenho medo dessas coisas porque... Não sei se vocês já tiveram paralisia do sono. Vocês já tiveram isso? Parece que é um estágio do sono que seu corpo desperta, mas... Desperta em parte, mas se mantém também dormindo. Que é basicamente quando a gente acorda, mas não consegue se mexer. Parece que tá preso no corpo. Tem gente que tem alucinações, sei lá, visuais... Tem gente que tem, como eu, alucinações auditivas. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu já tive... Tem essas alucinações dessas crianças aqui na minha rua. Que eu já tive... Inclusive foi o que gerou o meu medo de dormir assim com a orelhinha pra fora. Que foi uma vez que eu tive paralisia do sono. Tava com agonia pra tentar acordar e eu ouvi uma risada, pô, de um cara bem gutural, assim, uma risada. Agora eu tô rindo, né? Mas na hora eu fiquei... Mãe! Eu fiquei muito assustada. Mas enfim, eu já tive várias vezes isso. Inclusive, eu tive uma vez quando eu fui num velório uma vez da amiga da irmã de uma amiga minha, trabalhava comigo no jornal. Aí eu sei que eu fiquei muito comovida com toda a situação, que foi uma coisa de uma hora pra outra. Ela tinha uma doença e tal, desde nascença e tal, que ela era controlada e não sei o quê. Só que aí ela piorou, passou mal de alguma coisa e na sexta-feira, na segunda, a menina já faleceu. Já cheguei com essa notícia no jornal.
E o jornal ficava perto do cemitério que ela foi sepultada e tal. E eu naquela agonia da minha vida, sair de casa pra ir pro jornal, não sei o quê. Aí eu comecei a entrar no cemitério, toda assim, meu Deus, o que adianta eu estar nessa correria na minha vida, faculdade, estágio, não sei o quê, se no final todo mundo vai vir pra cá, pro cemitério, não sei o quê. Eu sei que eu fiquei muito abalada com toda essa situação. Acho que foi até por isso que deve ter acontecido. Quando foi à noite, tudo bom, aí eu fui dormir e tive paralisia do sono. Logo no primeiro estágio, sabe quando você dorme que tem aquele susto assim e acorda? Eu não tive esse susto, eu já dormi sonhando, assim, já dormi e depois acordei e eu não conseguia me mexer. Só que o diferente dessa vez é que eu acho que eu tive uma, não sei nem se existe esse termo, eu tô inventando agora, uma alucinação sensorial. Que é, eu senti meu corpo inteiro se tremendo, assim, se tremendo. E eu olhava pro lado da minha cama e eu não via nada, claro, né? Claro não, que tava com podia ter alucinação, mas eu não via nada. Tudo bom, chegou meu vizinho. Podia ter pedido comida, mas não sou eu. Aí eu cheguei e fiz. E eu via uma pessoa fazendo assim, ó. Um ASMR, tá? Como se estivesse rosnando, minha gente, do meu lado aqui. E eu estava presa, mais ou menos nessa posição aqui, com o ouvido de fora. E assim, ó. 5 horas. Aí eu tava assim, ó, mais ou menos assim. E ouvi aquele grito, aquela agonia. Aí eu fiz... Gente, esqueci o que eu tava falando. Sim, aí eu olhava e eu... Sabe o que eu ouvi? Eu tive uma alucinação, acho que foi as mais pesadas que eu já tive de... Como é o nome? De paralisia do sono. Foi que eu ouvi a voz de uma mulher depois desse... Eu não sei se eu perguntei o que ela queria, porque eu tava paralisada, então assim, eu não conseguia nem gritar, nem fazer nada. Aí a mulher virou e falou, deixa eu entrar. Enquanto ela tava falando, meu corpo estava todo se tremendo. E eu tentando forçar espasmos, assim, pra tentar me acordar. E acordei. Só que acordei aterrorizada, porque, né, minha gente, essa situação é horrível. Enfim, é a experiência que eu tenho com a paralisia do sono. Então, gente, esse formato que eu tô fazendo agora é bem diferente, assim, porque eu tô sem poder editar e eu gosto dessa coisa mais falada, assim, até pra dormir. Eu gosto daqueles vídeos antigos do PC Siqueira, que ele começava a discorrer sobre várias coisas aleatórias e tal. E geralmente é o que me ajuda mais a dormir, tirando a meditação guiada, que eu vejo de vez em quando, mas eu acho que eu já decorei. Eu gosto daquelas de Lucy High. Ai, gente, isso tá muito grande. Depois eu falo mais sobre meus métodos para tentar dormir. E se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal maravilhoso. Eu sei que esse formato é novo, é mais difícil de vocês gostarem, mas eu vou comprar um meu computador novo para poder editar e fazer uns vídeos bem legais para vocês. Cheiro. Tchau!